Vamos ver o que o tarô nos revela sobre os próximos 7 dias. Quais são os conselhos que surgem em sincronia com a sua semana. Escolha entre uma das opções que eu vou colocar já aqui na mesa e depois avance para sua leitura. Ou se quiser assistir o vídeo inteiro para perceber como cada uma das opções pode contribuir, fica à vontade. Eu sou Matheus Insolá e por aqui você encontra conteúdo sobre espiritualidade e autoconhecimento, principalmente com foco nos tarôs e nos oráculos. Vamos ver o que temos hoje. Opção número 1, 2 de ouros. Opção número 2, 8 de copas, invertido. Opção número 3, 10 de ouros. Tente não ter preconceito com 8 de copas. Percebe aí qual das 3 cartas mais te chama a atenção? Você pode agora treinar um pouco a sua intuição, respirar profundamente, perceber qual das 3 cartas mais te chama. E bem, vamos lá pro vídeo. 2 de ouros vem inspirar a sua semana. Perceba se essa leitura te pertence realmente ou não. E vamos colocar as cartas. Sete de paus invertido. As de ouros. Atenção aos combinados consigo, hein? Sabe aquelas metas que a gente estipulou para nós? Os compromissos que a gente determinou que iria fazer essa semana? Acho que é sempre bom, né? Honrarmos com aquilo que nos comprometemos conosco. Mas eu vejo aqui um alerta direto para que a gente realmente faça o que precisa ser feito, que já combinamos, já planejamos, mas que talvez, às vezes, aparece aquela tendência a procrastinar, deixar para depois. E acho que é necessário que vocês se concentrem e vençam essa barreira que o 7 de paus invertido significa, para vocês se concentrarem naquilo que é realmente importante e que talvez esteja sendo procrastinado, como a carta do Dependurado mostra aqui para nós. Bem, para essa semana, a carta do 2 de ouros apontam aqui vocês dando conta das suas tarefas e responsabilidades do período. Mas, como eu já havia dito, é necessário que vocês vençam aqui um pouco de barreira quanto àquelas coisas que vocês vêm adiando, mas que precisam botar para frente, porque ou isso torna a sua vida mais fácil, ou isso melhora em algum ponto a sua realidade, ou simplesmente porque fazendo isso você faz com que novas possibilidades se apresentem, como o As de Ouros aponta. Faz com que você se harmonize, você se abra, faça a energia fluir, encaminhe as coisas que estavam estagnadas. Então, vamos tomar cuidado aqui com esses combinados que podemos cumprir com a gente. E quanto às nossas responsabilidades da semana, parece que as coisas fluem bem. O 2 de copas mostra um momento positivo nos relacionamentos interpessoais. Pode ser uma semana interessante e que aqueça o coração e que traga ali boas trocas de energia entre pessoas. Lembrando que o Dependurado mostra que algum aspecto da realidade das pessoas que vão ressoar com essa leitura ainda está ali um tanto estagnado ou aguardando a mudança das circunstâncias externas para que possam observar por outra perspectiva ou fazer esse assunto fluir, avançar. Eu vejo que ainda essa semana reserva aquele momento reflexivo e que pede que vocês façam uma reanálise por uma perspectiva diferente, tentando expandir seus horizontes e seus pontos de vista sobre os assuntos que mais tomam espaço e tempo na sua cabeça ao longo da semana. Por isso, vejo que tendem a não fugir do Dependurado, sabe aquelas coisas que dão um nó na nossa cabeça, mas são assuntos tão relevantes que a gente não consegue parar de pensar neles pelo menos uma vez na semana? Acho que é importante fazer esse trabalho de casa, digamos. Só um momento que tá passando o carro de som na nossa leitura, peraí. O Rei de Ouros aponta que talvez não seja o melhor dos momentos para fazer grandes investimentos financeiros ou dar grandes passos aqui nos assuntos profissionais e relacionados ao dinheiro, já que a carta do Dependurado está aqui do lado e talvez não seja exatamente o período para agir diretamente nessa área, pelo menos é o que eu sinto aqui. Temos aqui o Pajem de Copas também falando sobre espaço para lazer e diversão. Talvez vocês, no 2 de ouros, cumprindo suas responsabilidades e rotina, estejam menos abertos ou tenham menos tempo ultimamente para poder ter essa
parte do lazer, brincar um pouco com a vida. Lembremos que mesmo adultos precisamos manter ali nosso contato com a nossa criança, com a nossa parte que é leve, que sabe brincar e que se diverte um pouco com a vida, porque se nós estivermos o tempo inteiro vencendo as barreiras, matando um leão por dia, não é só disso que o nosso ser precisa e nem que a nossa vida precisa. Faz parte das nossas demandas e prioridades ter pelo menos um pouco de espaço para esse lazer e diversão que a Carta do Pajem de Copas nos convida ao longo dessa semana. Bem, de modo geral, os alertas que foram dados têm a ver com procrastinação e vencer a resistência que às vezes coisas que não estamos acostumados a fazer colocam. Então, vamos tentar vencer a resistência inicial, principalmente para as pessoas que estão buscando novas oportunidades ou que estão buscando novos horizontes, já que o Ás de Ouros mostra que oportunidades que podem estar sendo atraídas pelas pessoas mais alinhadas aqui, que se sentem em sincronia com a vida, sentem que estão indo no caminho certo. Relações, como eu disse, tendem a ser agradáveis ao longo da semana, bom momento para se relacionar e se conectar com o outro, fazer trocas saudáveis, mas não deixemos de fazer o nosso trabalho de casa e expandindo a nossa consciência através de abertura, pensar mesmo sobre novas perspectivas, tentar expandir e sair dos condicionamentos mentais comuns. Vamos buscar por mais informação e nos abrir a qualquer tipo de conhecimento que faça sentido para o nosso coração. Desejo uma semana de muita sorte, abundância e prosperidade para vocês, que vocês consigam corresponder às suas responsabilidades e demandas do momento. Muito agradecido pela sua presença e até a próxima. E se você quiser contribuir com esse vídeo, se inscrever no canal para participar de mais coisas por aqui, só deixar o seu like. Muito agradecido pela sua presença e até a próxima. Vamos ver o que se revela sobre as tendências da sua semana. 9 de ouros. A meta é ficar bem emocionalmente sem depender de ninguém. A meta é ficar bem emocionalmente sem depender de ninguém. É uma música da Cintia Luz, se eu não me engano. Goodbye, se você quer tirar minha paz. Vocês, ao longo dessa semana, são aconselhadas a fazer o óbvio, mas nem sempre muito praticado. Que é, se alguém está tentando tirar a sua paz, você simplesmente se afasta, pega o seu navio e vai para longe, como o 8 de copas nos convida. Vamos pegar o nosso barco e sair de fininho. Não é nem pegar o nosso banquinho, mas pegar o nosso tesouro, aquilo que é valioso em nós, mas que talvez nem sempre todas as pessoas reconheçam, e seguir o nosso rumo. Se há algum lugar que não nos cabe, porque fere ou invade os nossos limites saudáveis, podemos nós nos deslocar para longe daquilo que não faz sentido. Por isso, o 9 de ouros, apesar de ser uma carta do naipe de ouros, me aponta hoje, junto com a Imperatriz ali, para o amor próprio. E principalmente para esse senso de autovalorização. Pode até parecer arrogante, algumas pessoas podem até achar isso de você, mas acho que para a semana o conselho reafirma esse seu amor próprio e autovalor, que sabe exatamente aquilo que merece e por isso não se permite ficar em situações que te ofereçam menos do que o que é saudável para você e para sua mente. Bem, é um momento que parece ser positivo financeiramente. 6 de ouros, confirmou. Parece ser positivo financeiramente, ou pelo menos assoprar bons ventos na direção dos assuntos financeiros e profissionais. Então, se você quiser estudar ali alguns passos que fazem sentido para você nos assuntos de dinheiro e prosperidade de modo geral, e talvez até profissionais, vejo aquele cavaleiro de ouros invertido, porque talvez vocês estejam aguardando o momento certo para agir na direção de algo que pode ser profissional ou investimento financeiro para outras pessoas. De modo geral, o que se apresenta aqui, a energia é interessante e positiva para assuntos de prosperidade, como eu já repeti várias vezes, não sei porque estou repetindo tudo isso. A Imperatriz mostra um momento de criatividade e predominância do bem-estar. Então, se possível, pegar um barco nessa vibração, aconselho que vocês façam isso. Existe alguma coisa que tenha a ver com longo prazo que vocês talvez estejam buscando por um pouco mais de clareza ao longo desse período? Talvez objetivos e sonhos a serem realizados que a jornada parece estar um tanto em stand-by ou ainda não iniciado. O Cavaleiro de Ouros fala sobre aquelas coisas que nós desejamos realizar, as missões que queremos cumprir
a longo prazo. Por isso, se você, ao longo dessa semana, se perceber uma vibração muito positiva, você se sentindo e pensando numa mentalidade mais próspera, como mostra ali o 9 de ouros, estando bem, bem, estando com bem-estar, como mostra a Imperatriz, se sentindo no seu próprio trono de poder, digamos, acho que é uma hora interessante para cogitar uma estratégia para começar aquela jornada que o Cavaleiro de Ouros significa para você. Estando invertido, talvez seja porque você não iniciou a jornada para esse objetivo a ser realizado a longo prazo, e fica aqui um convite, uma indicação da espiritualidade para as pessoas que aguardavam aí um sinal sobre isso. Temos também aqui um 6 de ouros, pedindo consciência sobre o dar e receber as nossas trocas, porque às vezes momentaneamente atraímos situações e experiências que fazem com que a gente teste o nosso nível de consciência sobre as trocas, o que é bom pra gente no que toca ao assunto do dar e receber. Nem sempre as trocas são justas ou são equivalentes, mas às vezes fazem sentido e outras vezes não. E a nossa consciência é que vai definir o que nós permitimos que fique na nossa realidade e aquilo que a gente não se identifica e por isso não prefere. Pode até passar pelo nosso caminho, mas a gente não prefere. É um momento também para exercitar a generosidade, então aqui os mais generosos que gostam de contribuir com as pessoas e com o mundo podem encontrar oportunidades sincrônicas ao longo do caminho durante essa semana. A Rainha de Paus demonstra que, em oposição à autoestima que está aqui em alta das pessoas que vão ressoar com essa leitura, o tarot indica que você não se afaste da sua espiritualidade. Às vezes a gente não consegue dar atenção para tudo ao mesmo tempo. Então, se estamos muito materiais, muito concentrados nos assuntos da matéria, podemos deixar de lado questões espirituais que também são importantes para nós e para o nosso bem-estar. Então, essa rainha invertida fala sobre você e o seu contato com a sua espiritualidade, que fica aqui um alerta, um chamado para você manter constância e manter ali seus atos de fé. Essa carta da Rainha de Paus, junto do Cavaleiro de Paus invertidos, me falam que mesmo estando no momento de autoestima em alta, ou propício ao auto-amor, autovalorização e tudo mais que eu já disse, existe algo espiritualmente que pode ainda ser desafiador para as pessoas que vão ressoar com essa leitura. Talvez vocês ainda não tenham se apropriado totalmente dessa figura atual de quem você é, ou talvez existam questões ainda mais profundas sobre seu carisma, poder pessoal e seu magnetismo pessoal que vocês possam estudar ao longo dessa semana para talvez permitir desbloquear, permitir que flua, porque existe alguma questão espiritual que ainda pode preocupar algumas pessoas que vão ressoar com essa leitura, ou mesmo inconsciência sobre o quanto vocês estão indo numa direção boa para si, ou estão realmente crescendo, florescendo, prosperando, como diz a carta do 9 de ouros e da Imperatriz. Então, se houver alguma parte de si que não esteja totalmente em paz, ou pelo menos não esteja se sentindo totalmente desbloqueadas quanto a algumas vontades, que é o que o Cavaleiro de Paus invertido significa, e principalmente alguns desejos que queimam dentro do seu coração, mas que talvez, mesmo diante de uma situação mais positiva, como aponta agora, seja necessário vocês se permitirem mais, acho que pode ser uma boa maneira de ser generosos com você. Se permitir que você acesse realmente a permissão para realizar essas vontades que talvez estejam aguardando a sua simples permissão, e não mais pelos recursos e pelos todos os componentes colaborativos que seriam necessários para a realização disso anteriormente. Vejo que a fase agora fala sobre permissão para ser mais feliz. Bem, se vocês gostaram desse vídeo e se conectaram com a mensagem, muito agradecido pela presença. Se quiser deixar o seu like, se inscrever no canal para participar de mais coisas por aqui, eu agradeço e até a próxima. Se vocês escolheram 10 de ouros para essa semana, o mago invertido, hein, gente? 6 de paus, 10 de espadas invertido. Oito de espadas, o diabo, 8 de copas. Bem,
Por algum motivo, a espiritualidade quer relembrar que as pessoas que vão ressoar com essa leitura tiveram algum livramento ou passaram por uma situação desafiadora que vocês saíram vitoriosos, pelo menos estão vivos e bem até aqui. O 10 de ouro significa que é realmente vocês passaram por situações tentadoras ou potencialmente problemáticas. O 10 de espadas aponta para isso e o mago também aponta para isso estando invertido. Quando a gente cria certas situações na nossa realidade, atrai ou simplesmente se encontra com certas circunstâncias ou experiências realmente não muito agradáveis, mas que por algum motivo nos mantemos firmes e conseguimos seguir em frente a partir dessas experiências, mesmo com essas experiências. Temos um 10 de ouros apontando a tendência da sua semana, me dizendo que apesar de ficar aquela sensação estranha depois que a gente vence certos obstáculos ou que a gente abdica de certas limitações que existiam na nossa mente, como mostra ali o 8 de espadas invertido, eu acho que você está realmente no momento de superação e de crescimento pessoal, mesmo que alguns de vocês estejam vivendo esse processo através de algumas adversidades ou desafios. Mas o que eu acho que é a transformação principal aqui é você tendo certos confrontos ou conversas com a sua própria identidade, você olhando para o seu próprio ego, para as suas partes luz e sombra, para os seus aspectos positivos e negativos e se desenvolvendo a partir disso. Acho que a sensação que ecoa aqui no plano de fundo da sua leitura é: eu estou me tornando uma pessoa melhor para mim, eu estou me tornando uma pessoa melhor. E eu acho que esse 10 de ouro significa esse lugar seguro que vocês encontraram dentro de si, depois de terem sido vitoriosos aí de certas circunstâncias desafiadoras. Ao longo das semanas, vocês ainda estão pensativos sobre o que tudo isso tem te ensinado e como isso tem transformado você, e principalmente o convite da leitura é vocês manterem-se emocionalmente... Como que eu posso dizer isso? Existem algumas tentações emocionais que talvez ainda persiga a sua mente, que é esse 10 de espadas, essa carta do diabo, que é a própria tentação, e esse 8 de copas, que é você tentando se distanciar de certas emoções que simplesmente se engatilham de vez em quando, simplesmente surgem. Eu acho que por vocês terem sido vitoriosos e seguido em frente, superados esses desafios na matéria, eu acho que fugir exatamente das emoções negativas que eventualmente aparecem não é o caminho mais saudável. Mas já que você agora se encontra numa circunstância talvez mais segura, mais tranquila, e o momento presente aponta para uma certa positividade do ambiente geral ao seu redor, para você que vai ressoar com essa mensagem, talvez o que você precisa fazer é buscar por apoio, já que agora você está tranquilo, para lidar com esses aspectos da sua mente, do seu ser, e talvez sejam desafiadores demais para fazer sozinho. Gente, não é vergonha nenhuma buscar por atendimento terapêutico, buscar por terapia, buscar conversar e desabafar com pessoas que a gente sente segurança, que a gente confia. Tentem não se limitar estando só na figura do herói. Não fiquem apenas em cima ali do cavalo dos 6 de paus, vencendo cada desafio que a vida te apresentar. É necessário que vocês façam um tipo de purificação, de processo de cura a cada experiência que vocês vão tendo e que desperta de alguma forma alguma contração que causou algum dano. E essas coisas, se bem trabalhadas, até posso citar aqui alguns traumas podem ser tratados. Na verdade, grande maior parte dos traumas podem ser tratados com a ajuda certa, com a ajuda especializada. Então, se qualquer um de vocês que vai ressoar com essa mensagem sabe que precise buscar contribuição para tratar questões que aconteceram com você e que ainda reverberam certas sensíveis feridas na sua mente, no seu corpo emocional, não é vergonha nenhuma em buscar ajuda, e essa leitura que está te apoiando é fazer isso. O 10 de ouros aponta para um momento de maior tranquilidade e de segurança. Acho que é a palavra que eu posso dizer para essa semana, que é a energia que vocês estão emanando. Se manterem num lugar seguro, estarem seguros. Lembremos que a vida não é o tempo inteiro assim, mas acho que pelo menos dentro do espírito, da nossa fé e convicção de que existe um motivo pelo qual estamos aqui acordados, conscientes nesse planeta, acho que isso é a única segurança real que podemos buscar. Então, aconselho que você reserve espaço para contato com a sua espiritualidade, principalmente para se manter imune às tentações mentais que foram causadas, talvez, pelos atritos com as experiências anteriores, mas das quais você foi vitorioso, vitoriosa. E são essas as mensagens para apoiar a sua semana.
Muito agradecido pela sua presença aqui. E se você gostou desse vídeo, quiser deixar o seu like, participar de mais coisas aqui se inscrevendo, eu agradeço mais uma vez e até a próxima.